Olá, amigos, queridos alunos do nosso curso Humanas em Foco. Aqui o professor Regiopídio Lacerda com a terceira aula do curso de Geografia, né? Na aula passada você deve estar lembrado que nós falamos aqui sobre a questão da população mundial, crescimento, evolução, os conceitos básicos, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a população do Brasil. A população brasileira pode ser entendida a partir de vários focos, ou vários enfoques diferentes, né? Geralmente os vestibulares e a prova do Enem vai cobrar de você conhecimentos a respeito da nossa formação étnica, da própria evolução do crescimento populacional brasileiro, né? Esse crescimento que vem sendo constante desde o primeiro censo de 1872 até o censo de 2010. É muito cobrado também a questão das estruturas, a estrutura por gênero, a estrutura por atividade econômica e principalmente a estrutura etária. E a repercussão que essa estrutura etária vai ter em relação ao governo com o seu planejamento e também a questão da estrutura etária na própria composição da produção econômica do país. Também vai ser cobrado nessa prova do Enem, vão ser cobrados também nos vestibulares as questões relacionadas às inovações do Censo 2010. O que é que o Censo 2010 trouxe de novidade? Como é que está a situação do Brasil em relação à taxa de natalidade, à taxa de expectativa de vida, à distribuição populacional, os novos fluxos migratórios. Então é a partir desse raciocínio que a gente vai tentar levar essa nossa aula sobre população brasileira, ok? Então o primeiro ponto que nós temos que destacar é a questão da formação étnica do Brasil. Né? Por que esse ponto é fundamental, e principalmente para o Enem? Porque a gente vive um período de muitas discussões a respeito de questões étnicas, tanto externas como internas. Você vê aí a questão do Estado Islâmico, a guerra entre Israel e Palestina, os conflitos na Europa, os conflitos na ex-Iugoslávia, os conflitos na África. Todos esses conflitos têm um forte componente étnico nas suas origens. E aqui no Brasil, houve muita discussão sobre as questões étnicas a partir de episódios distintos. Aquele episódio do estádio da torcedora do Grêmio, né, que chamou o goleiro Aranha do Santos de macaco, suscitou uma grande discussão sobre a questão étnica no Brasil, sobre preconceito, sobre o racismo e sobre a nossa composição. Ok? Então é bom lembrar que o Brasil ele é um país que tem um reflexo social muito forte na sua miscigenação. Aquela ideia de achar que nós brasileiros somos frutos de índios, brancos e negros, dá a falsa ideia que o Brasil, ou que no Brasil, nós vamos encontrar três etnias distintas. Aquelas descendentes diretamente dos índios, aquelas que descendem dos brancos europeus e aquelas que descendem dos negros. Mas, na verdade, não é assim que se dá a composição étnica brasileira. Nós somos, na verdade, o resultado de uma intensa miscigenação, de uma grande mistura de etnias. Porque não há aquele casamento somente entre pessoas indígenas, entre negros e entre brancos. Os livros de história antigos, lá da sexta série, diziam que existia no Brasil 6 etnias e ainda colocava o termo raça, que hoje não é o mais adequado quando nós estamos nos referindo a questões de sociedade, né, de seres humanos. Aí dizia que existiam brancos, índios e negros e que existiam mamelucos, mulatos e cafusos. Só que mamelucos, mulatos e cafusos eram resultados de cruzamentos simples entre negros e índios, brancos e negros e índios e negros. Né? Na verdade, o que nós temos hoje é o brasileiro, resultado dessa fantástica miscigenação de cafuso com mameluco, de mulato com índio, de branco com negro, etc. É tanto que em 2000, o censo do IBGE deixou aberto para as respostas a qual cor você pertencia. Saíram cerca de 128 tonalidades diferentes. Isso demonstra que o Brasil é extremamente miscigenado, é forte, é fruto de uma inteira mistura entre etnias diferentes.
Daí vale reforçar novamente que essa ideia de achar que nós brasileiros somos brancos ou negros ou índios é falso. Porque índio mesmo são raros. Estão ainda em grupos muito pequenos. Negro mesmo no Brasil só se for descendente dos quilombos. Uma sociedade quilombola que ainda não houve mistura. E algumas aldeias ou cidades muito pequenas, lá no sul do Brasil, onde preserva ainda as raízes europeias da Alemanha ou da Itália, é que você vai encontrar algum branco efetivamente puro. Todos nós, na verdade, somos brasileiros. E temos no nosso sangue, sangue de negro, de índio e de branco, né? Então, mais uma dica aí para que você não caia nas armadilhas das provas que trazem questões que, por trás dela, trazem visões preconceituosas. Né? Lembrem-se, racismo no Brasil é absurdo. Absurdo, mas ainda por quê? Porque não há como você separar ou distinguir efetivamente os grupos étnicos do Brasil. Então, o primeiro ponto da geografia da população brasileira é você lembrar que nós fazemos parte de um povo extremamente misturado, totalmente miscigenado. Tranquilo? É só você lembrar da abertura das Olimpíadas, né? A delegação japonesa passa e você vê quase todo mundo do mesmo jeito. Depois vai o grupo de chineses, todo mundo do mesmo jeito. Nesses países não houve mistura. Há praticamente um povo de uma etnia pura. Quando entra o Brasil, ao mesmo passo que o Robert Scheid é o nosso porta-bandeira, branco, 1,80 m, cabelos amarelos, caracolados, parece aqueles cabelinhos de anjo, você tem a Daiane dos Santos próximo, como aconteceu na abertura das Olimpíadas de Atenas em 2004. Então aquilo ali reflete muito bem como é a formação étnica do Brasil. É só você ver qualquer imagem de aglomeramentos de pessoas no Brasil. A imagem da nossa seleção de futebol, a imagem dos nossos atletas olímpicos, né? A imagem da sua sala de aula. Você está cercado de pessoas que têm, na verdade, etnias diferentes, mas embora sejam todos misturados. Tranquilo? Então, se falar de etnia no Brasil, nós somos um povo efetivamente miscigenado, né? E isso tem um lado extremamente positivo. A cultura brasileira é extremamente diversificada por conta dessa miscigenação, né? Nós temos aqui um hip hop, um rap, mas feito da maneira brasileira. Nós temos músicas de origem, como é o caso da Bossa Nova, e temos músicas que nós buscamos a partir da interação com outras culturas, como é o caso do samba e das músicas que descendem aí da cultura africana. Tranquilo? Segundo ponto sobre população do Brasil vai ser o estudo, a análise das nossas estruturas. Quais são os 3 tipos de estruturas que são mais cobradas nas provas e que você deve ter mais atenção? A estrutura por gênero, a estrutura etária, essa talvez a mais importante, e a estrutura por atividade econômica. Como é que você vai identificar a estrutura por gênero? Quando se falar de homem e mulher. E geralmente há um equilíbrio natural muito forte entre a divisão da população do sexo masculino e do sexo feminino. Agora você tem que lembrar que o número de nascimentos de mulheres, no caso do Brasil, é levemente superior ao número de nascimentos de homens. Tá certo? Por uma questão absolutamente natural, mas muito equilibrado. Isso é algo em torno de 0,3% de diferença. A cada 100 nascidos, você vai ter em média 50,3 de mulheres, 49,7 de homens. Tranquilo? A segunda questão sobre a questão do gênero é que você deve lembrar e observar que a taxa de expectativa de vida feminina é maior do que a taxa de expectativa de vida masculina. Então, no topo da pirâmide etária, você vai encontrar na divisão por gênero uma quantidade um pouco maior de mulheres em relação à quantidade de homens no total da população. Tranquilo? A segunda pirâmide etária, essa é a mais importante a ser analisada. Pirâmide da estrutura etária do Brasil. Você vai encontrar na base da pirâmide etária o grupo de pessoas que são classificadas como jovens. Quem é classificado como jovem no Brasil? Aquele indivíduo que tem até 19 anos de idade. Geralmente se fala em jovem como você tem a população em formação. É essa população que vai dar origem à nossa população economicamente ativa. No caso do Brasil, o IBGE diz que são jovens aquelas pessoas que têm até 19 anos. Entre 20 anos e 59 anos, você tem a população de adultos, né? Essa população de adultos,
efetivamente vai ser aquela população onde tem o maior número da população economicamente ativa. São aqueles que vão ser responsáveis pela produção econômica do país. E acima dos 60 anos de idade, você vai encontrar o grupo de idosos, tá certo? Pode mudar isso? Pode, né? O critério pode variar. Vai depender de quê? Das circunstâncias sociais. O que é que se vê hoje? A necessidade de uma formação cada vez maior do indivíduo, ou seja, a idade de classificação como jovem pode e deve ser alterada. Ainda não é, mas pode ser alterada. Você pode considerar uma pessoa com 24 anos ainda como jovem. Por quê? Porque a mão de obra desse indivíduo ainda está em formação. É o tempo médio que você tem para terminar o nível superior. A quantidade de pessoas que são classificadas como adulta também deve variar. Se você vai ter a idade adulta chegando um pouquinho mais tarde, você pode enlarguecer mais um pouco e não mais classificar uma pessoa com 60 anos de idade como idoso, né? Até porque nós já estamos no século XXI, nós já temos um processo evolutivo econômico e social mais elevado, mais avançado, e não dá para você classificar uma pessoa de 60 anos de idade como idoso, né? Porque ele ainda está nas suas plenas capacidades de trabalho, você ainda está nas plenas capacidades físicas, mentais e laborativas, né? É só você ver o que está se discutindo hoje no Brasil, a chamada lei da bengala, né, que vai levar, ou tenta elevar, de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória dos magistrados. Porque muitos dizem que aos 70 anos de idade se chegou no ápice da maturidade e do pensamento, do raciocínio, e isso no setor jurídico é muito importante, né? É óbvio que existe por fora aí a vontade de se exercer mais ainda o poder no magistério, mas por trás disso tem essa outra questão, né? Então você pode muito bem daqui a alguns anos ter essa idade ou esse limite de idade alterado de 60 para, por exemplo, 65 anos, ok? Então a taxa ou a pirâmide etária no Brasil vai nesses três parâmetros, ou nesses três patamares. Os jovens até 19 anos, os adultos até os 59 anos e os idosos acima dos 60 anos. Quando uma pirâmide etária é muito larga na sua base, você vai associar isso a um estágio de subdesenvolvimento. Isso é interessante ser lembrado. Pirâmide etária com uma base muito larga vai indicar o quê? Elevada taxa de natalidade. Se é elevada taxa de natalidade, esse país encontra-se naquelas fases iniciais da evolução do crescimento populacional. Ou seja, taxa de natalidade alta indica aspecto de subdesenvolvimento. Ao mesmo passo que se o topo da pirâmide etária for muito estreito, vai indicar mais uma vez um indício de subdesenvolvimento, já que a quantidade de pessoas idosas no total da população também vai ser menor. O ideal seria o quê? Uma população com a pirâmide etária reduzida na base, mais larga no meio, com a maior quantidade de adultos e com a quantidade de idosos razoável, já que a maior quantidade de idosos no total da população vai indicar, obviamente, uma expectativa de vida maior que só se consegue quando o país está em processo de evolução e de crescimento econômico e social. Tranquilo? O terceiro tipo de estrutura que você vai lembrar lá na prova é de que a população pode ser dividida de acordo com a sua atividade econômica. E aí tem aquela divisão bem clássica lá do IBGE. O setor primário da economia, setor secundário da economia, setor terciário e agora a inclusão de um setor quaternário. O que seria uma atividade do setor primário da economia? As atividades que são ligadas diretamente à terra. Ah, mas as outras são ligadas a Marte? Não, a terra com T minúsculo mesmo. A produção agrícola, a pecuária, o extrativismo simples. São atividades econômicas que produzem commodities, ou seja, aqueles produtos que passam a ser comercializados no mercado sem que haja a produção por parte da indústria. São os produtos de menor valor agregado. Portanto, o setor primário vai gerar um menor volume de capital. O setor secundário da economia é o setor ligado à transformação. Então, toda atividade que for considerada industrial, você coloca no setor secundário da economia. Tranquilo? O setor terciário é o setor de circulação. O que é que circula na economia? Pode circular mercadorias e pode circular serviços. Então, a prestação de serviços e a circulação de mercadorias, o comércio faz parte do setor terciário. Já o setor quaternário é o setor da produção tecnológica.
ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Tranquilo? Então, como é que está a situação dessas estruturas da população no caso do Brasil? Começando lá da primeira estrutura etária que a gente viu, a estrutura por gênero, há um equilíbrio muito maior. Lembrando que a população idosa feminina é bem maior do que a população idosa masculina. Se alguma questão lá perguntar por que isso acontece, você vai associar a duas razões principais. A primeira é o cuidado que a população feminina tem com a saúde, que naturalmente é maior do que a população masculina. O segundo ponto que você vai ter que ponderar é que as causas externas de mortalidade atingem em maior número a população masculina. E que causas externas de mortalidade são essas? Principalmente acidente de trânsito e violência, morte por arma de fogo. Quem é que é mais atingido com esses dois tipos de mortes? A população adulta masculina. Como a população adulta masculina vai apresentar mais óbitos por causas externas, a expectativa de vida feminina acaba sendo maior. Tranquilo? Segundo ponto, a segunda pirâmide etária, a do Brasil, pirâmide etária brasileira. Você vai ter uma base que está começando a efetivamente ficar mais estreita, um topo que está enlarguecendo e um meio que está ficando mais recheado. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a população brasileira tem, ao mesmo tempo, diminuído a taxa de natalidade e aumentado a expectativa de vida. A gente vai já falar isso com mais detalhe quando estiver falando do censo de 2010. A terceira estrutura brasileira vai ser a estrutura por atividade econômica. Aí o que é que nós vamos ter? Cerca de 20% da população brasileira economicamente ativa está ocupada no setor primário. Isso em números aproximados. Cerca de 20% no setor primário. Um pouco mais de 20% está ocupado no setor secundário. E aí, por que a indústria no Brasil está gerando pouco emprego? É porque a indústria no Brasil está perdendo a quantidade de fábricas? O Brasil está deixando de ser industrializado? Não. É porque para a indústria vai haver a ocorrência do chamado desemprego estrutural. Mas eu não estou lembrado o que é desemprego estrutural. Então vamos lá. Existem dois tipos de desemprego. O desemprego pode ser estrutural ou pode ser conjuntural. O desemprego conjuntural ele surge quando ocorre uma situação econômica de crise ou quando as conjunturas econômicas não são favoráveis. No ano passado, por exemplo, a economia brasileira cresceu muito pouco, quase nada. O que é que vai acontecer? Uma recessão na produção industrial. E isso pode levar à redução de vagas ou de empregos. Isso acontece por conta de quê? De uma conjuntura econômica desfavorável. Se a economia esse ano no Brasil voltar a crescer a níveis aceitáveis, acima de 5%, por exemplo, a indústria vai precisar produzir muito mais. Com a maior produção industrial, esses desempregados que surgiram em um ano de uma conjuntura ruim podem ser readmitidos em um ano de conjuntura um pouco melhor. Então, o desemprego conjuntural é também chamado de desemprego cíclico. É aquele que vai se modificar de acordo com as questões, de acordo com o humor da economia e do mercado. Já o desemprego estrutural é aquele que vai atingir diretamente a população ocupada no setor secundário. E por que é que isso acontece? Porque essa população ocupada no setor secundário, ou seja, na atividade industrial, vai ser mais vulnerável às mudanças na estrutura da produção. Em outras palavras, o desemprego estrutural é aquele que surge quando o homem é substituído por máquinas, equipamentos e implementos. E é cada vez mais comum esse tipo de desemprego, por quê? Porque com a inovação tecnológica e a automação industrial, máquinas passam a fazer os trabalhos que anteriormente eram feitos pelas pessoas. Tranquilo? Então o setor secundário no Brasil ocupa cerca de 20%, aproximadamente 20% da nossa população economicamente ativa. Esse número é reduzido não por falta de indústria, mas pela ampliação da automação industrial. Cerca de 60% da população brasileira está ocupada no setor terciário da economia. Esse setor é o setor de quê? Prestação de serviços e de circulação no comércio. Agora, o que existe no Brasil de ruim nesse dado, que a gente pode dizer que é algo negativo, é que o setor brasileiro, o setor terciário da economia brasileira, apresenta uma hipertrofia. Lembre desse termo, há uma hipertrofia do setor terciário. O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que há uma grande quantidade de pessoas trabalhando no setor de serviços ou no comércio, porém com pequena geração de renda. Qual é o grande galho disso aí? É porque a maior parte da população brasileira que está ocupada no setor terciário apresenta uma mão de obra desqualificada. E a desqualificação da mão de obra reduz objetivamente o ganho do trabalhador. Então nós temos uma atividade extremamente diversificada. Você tem que lembrar que de prestação de serviço vai do faxineiro, do porteiro, até o médico neurocirurgião. Não que o médico seja mais importante como pessoa do que o porteiro, mas a atividade que ele desenvolve, obviamente, tem uma qualificação muito maior da mão de obra. Consequentemente, o valor do trabalho vai ser muito maior. Então, muito embora existam cerca de 60% da população economicamente ativa trabalhando no setor terciário da economia, esse setor ainda é hipertrofiado, ou seja, gera, em média, uma renda que não é tão elevada. Tranquilo? O setor quaternário no Brasil existe de forma muito pontual, ainda muito pequeno, né? E o que é que falta para o Brasil desenvolver? Ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Faltam-nos empresas, né? São as empresas que são responsáveis pela objetivação da pesquisa. São as empresas que são responsáveis pelo investimento na inovação. Como nós temos poucas empresas, a maior parte das empresas que trabalham no Brasil, que fabricam no Brasil, que vendem ao mercado brasileiro, que exploram a mais-valia no Brasil, são empresas multi ou transnacionais. Então o investimento é feito nos tecnopólios dos países de origem. É o caso do Vale do Silício, é o caso de Tóquio, é o caso da produção tecnológica da Alemanha, né? Então as empresas como a Volkswagen, a Ford, a Nissan, a Microsoft, né, a Apple, as empresas de alta tecnologia investem muito mais nos seus países de origem. Então, como nós não temos empresas fortes no mercado, acaba não tendo uma grande produção de pesquisa e desenvolvimento, de ciência e de tecnologia. Tranquilo? Para encerrar esse nosso assunto aqui da aula de hoje, falta a gente falar de quê? Das questões relacionadas ao censo 2010. O que é que o censo de 2010 traz de novidade, né? Quais são os grandes pontos do censo 2010 que estão sendo cobrados nas provas, certo? A primeira questão do censo vai ser em relação à taxa de fecundidade. Observa-se no Brasil uma redução da taxa de fecundidade. Lembre-se desse detalhe. Cada mulher no Brasil tem hoje, em média, 1,9 filhos. Essa taxa de fecundidade já foi de quase 8 no final do século XIX e início do século XX. Era de mais de 4 nos anos 70. E o que é que levou a essa queda? Né? Não é interessante você saber só o dado. Eu sei que no Brasil a taxa de fecundidade é de 1,9 filhos por mulher. Mas o que é que levou a isso? Aí você vai lembrar de 4 pontos principais. Primeiro, a urbanização. Quando a população é urbana, a taxa de fecundidade tende a ser baixa. Por que que acontece isso? Porque sai muito mais caro você ter uma família numerosa na cidade do que no campo. Pelo contrário, no campo a família numerosa quer dizer que são mais braços para trabalhar. Na cidade é mais gente para consumir a renda familiar, que na verdade, muitas vezes, não é tão alta. Então, quanto maior o índice de urbanização, menor a taxa de fecundidade, consequentemente, menor a taxa de natalidade. Isso aí você vai observar que a taxa de urbanização no Brasil hoje é de cerca de 84,5%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que 84,5% da população brasileira habita o meio urbano. O segundo ponto que vai refletir na queda da fecundidade vai ser o uso dos métodos contraceptivos eficazes, os famosos métodos anticoncepcionais. O que é que esses métodos trazem? Trazem a possibilidade real de um planejamento familiar eficaz. Então, se a mulher ou o casal planeja ter filhos, esse planejamento é possível através de quê? Da adoção dos métodos contraceptivos, da pílula anticoncepcional, do DIU, injeção de hormônios, sei lá, preservativos. São várias formas de evitar a gravidez. Consequentemente, isso vai repercutir numa queda da taxa de natalidade. O terceiro ponto vai ser ligado diretamente à questão de gênero no Brasil. A expansão da mão de obra feminina, ou a expansão da ocupação da mulher no mercado de trabalho. Quanto mais a mulher trabalhar fora de casa, menor vai ser a taxa de natalidade. E a outra questão é o aumento do nível de escolaridade.
principalmente da população feminina. Se as mulheres estão passando mais tempo na escola e na universidade, a quantidade de filhos vai ser reduzida, porque isso vai refletir principalmente nos casamentos mais atrasados. Lá no início do século, na população rural, as mulheres casavam com 16 anos de idade, 17 até 15. Atualmente, os casamentos vêm sempre depois dos 20 anos, muito mais depois dos 23, 24 anos, que é quando a mulher ou o casal está saindo do processo de formação da mão de obra, ou no curso técnico, ou na universidade. Então, quanto maior for o nível de escolaridade, menor vai ser a taxa de natalidade. Hoje nós temos uma taxa de fecundidade baixa, o que vai repercutir na redução da base da pirâmide etária. Qual é a vantagem? O Estado pode passar a investir menos na saúde e na educação dos jovens, ok? Já o topo da pirâmide brasileira vem passando por uma ampliação. O que é que está acontecendo? Um aumento da expectativa de vida. Nunca no Brasil se teve uma expectativa de vida tão elevada. São mais de 73 anos em média. Para as mulheres, essa expectativa de vida chega a aproximadamente 77 anos. E isso vai repercutir em quê? Nas questões ligadas à previdência social. Principalmente no Brasil, que nós temos o Instituto Nacional de Seguridade Social. Ou seja, o Instituto do INSS vai cuidar de 3 pilares da vida social: da previdência, do seguro e da assistência social. Então, quanto maior for a quantidade de idosos no conjunto total da população, maiores vão ser as despesas ligadas ao INSS, à previdência, à aposentadoria. E é óbvio que o governo, que o Estado, neoliberal como vai criar instrumentos para que haja uma dificuldade maior de ingresso no sistema de aposentadorias. Como, por exemplo, o que já foi feito: aumentar a idade mínima de aposentadoria, transformar tempo de trabalho em tempo de contribuição, né? Restringir o acesso às pensões, como se está discutindo agora no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Renan Calheiros, mandou voltar a medida provisória que alterava a regra do sistema da Previdência Social, exatamente porque dificulta mais o acesso ao sistema. Por que é que isso é necessário, segundo o Estado? Porque há um aumento do contingente de pessoas de idades avançadas. Quanto maior for a taxa de expectativa de vida, obviamente que maior vai ser a pressão sobre os recursos da Previdência Social. Tranquilo? Baixem o TD para aprofundar os estudos. Qualquer dúvida vão ser tiradas aí pelas formas de comunicação que a gente vai colocar lá no site, né? E bons estudos. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.